vou falar um pouquinho hoje sobre a ansiedade, respondendo as perguntas que vocês me encaminharam no Insta. A primeira pergunta é essa aqui: o que é ansiedade? Que é o que as pessoas mais perguntam, né? E a ansiedade é um estado de alerta que nos movimenta a ir ao encontro de algo. É como você estivesse esperando o resultado de uma prova de concurso que foi muito concorrido, ou quando você espera a chegada de um filho. Tudo isso são exemplos de como você sente a ansiedade. E ela, sob controle, ela impulsiona a vida. A segunda pergunta foi: o que é ansiedade crônica? E é uma questão que confunde muitas pessoas, porque a maioria das pessoas falam: eu acho que eu estou com ansiedade. E a ansiedade, ela é natural. Quando ela começa a ter uma frequência maior, quando ela começa a ficar constante, é que passa a ser uma ansiedade crônica. Passa a ser um transtorno de ansiedade, na maioria das vezes, o mais conhecido, que é o transtorno de ansiedade generalizado, conhecido como TAG. Então, é muito bom vocês saberem que a ansiedade, ela é natural. Todo ser humano vive esse estado de alerta. Quando ele começa a ficar constante e aumenta a frequência, e aí sim ele passa a ser essa ansiedade crônica, que é a ansiedade que vocês acabaram de me perguntar. E já pegando o gancho para a terceira pergunta, que é: como é essa pessoa que tem ansiedade crônica, como é essa pessoa que tem um transtorno de ansiedade? Essa pessoa, ela se sente agitada, ela se sente nervosa na maioria do tempo. Às vezes ela não sabe explicar o que ela está sentindo. Ela pode ter crises, pode também ter gatilhos que vão influenciar essas crises de ansiedade, que é como chamamos. E essa pessoa vai ver sempre estressada, preocupada, e na maioria das vezes é com algo no futuro. Ela vive no futuro, vive no passado, mas nunca no presente. Eu já vi outra pergunta aqui também, que é bem parecido com como é essa pessoa, e eu já vou logo pegar o gancho e responder também. Varia de pessoa para pessoa, pode acontecer com qualquer um. Alguns autores discutem sobre algumas pessoas terem predisposição genética para ter a ansiedade. Mas isso ainda não é nada certo, é só alguns estudos mesmo. É uma pergunta bem parecida com a anterior e diz o seguinte: existe algo que pode ser um exemplo de como afeta a ansiedade? Sim, porque somos bombardeados o tempo todo com mensagens subliminares, como por exemplo temos aí o consumismo, o ter em detrimento do ser, ou seja, valho não pelo que sou, mas por aquilo que eu possuo. E também o materialismo, que traz aí a descrença de haver um ser superior. Tem também a gratificação instantânea, que são aqueles relacionamentos casuais, sem falta de perspectiva ou falta de esperança. Outro ponto é a violência constante, acontece a todo momento. E o último ponto é a estabilidade financeira, né? O que a ansiedade pode prejudicar na vida do ser humano? A ansiedade pode destruir o seu bem-estar e sua saúde. E é notável a grande relação com problemas em relacionamentos, estresse, depressão, baixa autoestima, doenças psicossomáticas, que são desencadeadas por questões emocionais. Quais fatores contribuem para o desenvolvimento da ansiedade? São inúmeros fatores, como o ritmo da vida moderna, os valores da sociedade e padrões de condutas variáveis, principalmente o modo de fazer parte desse mundo, de tentar se encaixar nos padrões que são exercidos, que são cobrados pela sociedade. Gente, tem algumas perguntas que estão conectadas com outras, e aí eu vou respondendo tudo ao mesmo tempo, em um vídeo só. E as que eu for achando diferente, eu faço um novo vídeo, tá bom? Essa aqui agora é perguntando sobre a diferença do medo e da ansiedade. O medo, ele é uma situação real. E a ansiedade é algo que ainda não aconteceu. Um exemplo disso por exemplo, um bom exemplo disso seria uma situação de assalto. Se você sai e alguém tenta te assaltar, você fica em estado de alerta, você se preocupa com aquilo, tem algumas reações e é um perigo real. Se depois você fica pensando em sair ou em como será depois que você sair, se vai ter assalto ou não, e você pensar assim: meu Deus do céu, será que eu vou sair? Alguém vai tentar me assaltar? E se alguém me assaltar? Essa é uma reação de ansiedade. Essa pergunta aqui foi bem curiosa e ela diz o seguinte: é verdade que as pessoas, quando se sentem assim, são as que mais tendem a ir a igrejas? Então, eu não tenho como afirmar esse questionamento, mas eu posso afirmar que a pessoa que se encontra nesse estado, ela tem um sentimento de vazio pela incapacidade de realização. E para preencher esse vazio, eles buscam um espaço. Então é provável que essas pessoas que se sintam assim procurem igrejas.
mas não quer dizer que na maioria das vezes todas as pessoas que procuram a igreja são pessoas que têm ansiedade ou que têm depressão, enfim. O que é ser ansioso? Ser ansioso é estar constantemente irritado, inquieto, acelerado. E estar ansioso? Estar ansioso é ter todas essas manifestações de ser ansioso, só que com sensações físicas, como taquicardia, sudorese, palpitações, náuseas. Existem alguns sinais que podemos observar em pessoas ansiosas? Sim, inclusive tem alguns bem sutis, como, por exemplo, pessoas que costumam falar muito: estou aprisionado nessa situação, nessa rotina, eu quero sumir, eu quero sair, me sinto só, ou então diz assim: estou exausto, estou esgotado. Essa pergunta foi muito interessante, foi essa aqui: você nasce com transtorno de ansiedade ou você desenvolve? Eu até repeti em um vídeo anterior, e é o seguinte: eu não sei confirmar se você nasce ou você desenvolve, mas em todos os casos que eu já presenciei, você não nasce com transtorno de ansiedade. O transtorno de ansiedade, ele é desenvolvido, mas alguns autores, eles discutem sobre a predisposição genética, como se você tivesse uma predisposição genética para ter alguns tipos de transtornos. Então, é algo que ainda precisa ser estudado, mas até o momento que eu sei é que ele é desenvolvido, que você não nasce com ansiedade. A próxima pergunta é o seguinte: quando uma pessoa ansiosa busca outras atividades só para se sentir bem, eles conseguem controlar a ansiedade? Na verdade, o que eles conseguem é ter uma sensação passageira de bem-estar. Tem como ter melhora nesse transtorno? Sim, em 80% dos casos, esse transtorno tem uma melhora significativa por meio da psicoterapia, né? Então é por isso que é importante você procurar ajuda profissional.